Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa tarde a todos e todas. Vamos refletir um pouco mais a palavra do Senhor, porque conviver com Jesus é muito bom. Ficar distante dele é muito ruim. Jesus, tua vida neste mundo foi uma contínua obra de amor e de perdão. Livraste do pecado e da angústia que havia caído no poder do maligno. Restitui a vista o cego, fala aos mudos, ao paralítico poder de andar. A saúde quanto a ti recorre cheio de fé. Ao deixar este mundo, enviaste a aposta a pregar a tua mensagem de esperança. Quisesse ainda que existisse para sempre em tua igreja o dom da cura. Olha compassivo para esse enfermo, dizei como disseste outrora, seja curado, ele recuperará a saúde. Sim, Jesus, nós te pedimos confiante, tornai passar pelo meio do teu povo pelas nossas orações. Conceder a saúde deste enfermo e a todos que sofrem chorei de dor. Consola os que choram por cada discórdia em sua família. Restitui-lhe a paz e o amor e sintamos todo que o Senhor continua vivo e presente. Que o teu povo seguirão, vão te agradecer. Seguirão com amor e alegria Nossa Senhora da Saúde, rogai por nós. Eu era pequeno, nem me lembro, só lembro que à noite, os pés da cama, juntava as mãozinhas e rezava apressado, mas rezava como alguém que ama. Nas Ave Maria que eu rezava, eu sempre engolia umas palavras. Às vezes cansado acabava dormindo, mas dormia como quem amava. Ave Maria, Mãe de Jesus, Ave Maria, Mãe de Jesus. O texto que nós vamos refletir é Lucas, capítulo 7, versículo 18 a 23. Os discípulos de João se informaram de todos esses acontecimentos e então, chamando os dois dos seus discípulos, João, chamando dois dos seus discípulos, enviou ao Senhor para perguntá-lo: eis tu aquele que deveria vir ou devemos esperar outros? Os homens chegaram onde Jesus estava e lhe disseram: João Batista nos enviou para te perguntar: eis tu aquele que deve vir ou devemos esperar outro? Nesta hora, Jesus curou muitas pessoas de suas doenças, enfermidade, espíritos maus, devolveu a vista aos cegos. Depois lhe respondeu: vão e conte a João as coisas que você viram e ouviram. Os cegos recuperarão a vista, os coxos andarão, os leprosos são purificados, os surdos ouvirão, os mortos ressuscitarão, os pobres receberão a boa notícia. Feliz é aquele que não se escandaliza. Feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. João Batista está preparando a vinda do Senhor. Ele foi preparado pelo Espírito Santo para isso, mas ele também não conhece. Mas ouviu falar de uma pessoa que parecia ser ele. Então ele envia dois discípulos para perguntar a Jesus quem é ele. Esses dois discípulos eram o apóstolo São João e André, irmão de Pedro. João, irmão de Tiago, e André, irmão de Pedro, que já seguia João Batista. Aí eles não esquecem até a hora que eles chegaram lá, que era mais ou menos meio-dia. E aí eles perguntaram a Jesus: mestre, João Batista nos enviou para te perguntar: você é aquele que nós esperamos ou devemos esperar outros? Jesus não respondeu nada. Curou pessoas, cegos, leprosos, todo tipo de enfermidades, expulsou espíritos maus dos que estavam possuídos e nada respondeu. E à tarde
ele não respondia nada. Os 2 discípulos chegaram perto dele, meio preocupados. Diz: mestre, onde mora? Ele diz: venha e vejam. E eles foram, mas Jesus não levou eles para casa, levou para uma gruta. Jesus morava em Nazaré, levou para uma gruta. E as pessoas não davam trégua. E durante a noite, à luz da fogueira, Jesus continuava pregando. E os discípulos, sem saber o que é que vamos dizer para João, ele não respondeu nada. No outro dia, ele levantava cedo, foi fazer suas orações, depois saiu sem dar satisfação. E os discípulos acompanharam. E vendo tudo o que ele fazia, já por volta de meio-dia, ele se dirigiu aos discípulos e disse: olha, vão e fala para João tudo o que vocês viram e ouviram. Fala para ele que os lepros ficam curados, que o surdo ouve, os conchos andam, os espíritos maus serão expulsos, os mortos ressuscitarão, mas o mais importante, o ano favorável aos pobres, a palavra do Senhor. E feliz é aqueles que não se escandalizam por minha causa. E os discípulos foram ao encontro de João, mas confusos. O que é que nós vamos dizer para ele? Ele não respondeu nada. Ele não respondeu nada. E assim somos nós. Muitas das vezes nós pegamos a Bíblia, a gente lê, ou alguém lê um texto para a gente, mas a gente não escuta direito, e depois a gente fica assim, mas o que esse livro tem de mais? Ele não tem de mais. Ele tem o que ele tem de bom, de precioso. Mas nós devemos fazer uma pergunta sempre. Quem veio primeiro? A Bíblia ou eu? Não é porque eu sou mais jovem do que a Bíblia, mas quem foi feito por causa de quem? A Bíblia foi escrita por minha causa ou eu nasci por causa da Bíblia? Essa pergunta nós devemos nos fazer sempre. A palavra de Deus tem mais ou menos mais de 5.000 anos, mas já passa de 6 que ela é pregada por aquele povo que conta a história. Eles não sabiam que existiam outros pobres, eles sabiam que existia eles e eles pensavam que era só eles, aquela era a região que eles conheciam. Né? E então, a Bíblia foi escrita depois do rei Salomão. Falando bem a verdade, quem começou a escrever, mandar escrever alguma coisa foi o rei Josias, rei de Judá. Foi um rei muito honesto, depois da separação do reino, que o reino de Israel foi dividido. Achou-se um documento de Moisés, um sacerdote meio... conhecia esse documento, mas o dinheiro do templo, os sacerdotes tomavam posse e não reformavam o templo. E esse sacerdote, insatisfeito, foi lá e contou para o rei. O rei pediu esse documento para ver. Quando ele viu, então, fez uma grande celebração, disse que um dia inteiro e a noite inteira, porque ele não tinha conhecimento do documento. Então foi a partir daí que começou a escrever-se. Os primeiros livros que foram escritos foram 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Rei. Esses são os documentos mais antigos. E o Gênesis, por incrível que pareça, o Gênesis é um dos os mais novos, escrito por volta de 400 anos antes de Jesus. Parece utopia. Mas é que quando a igreja montou a Bíblia, ela não pensou na curiosidade do povo. Ela montou porque o livro do Gênesis é a história mais antiga que o povo contava, mas não foi o primeiro livro a ser escrito. Foi quase dos últimos, né? Mas aí as pessoas que não entendem muito, pegam aquilo e fazem um cavalo de batalha. Mas vamos ficar com a palavra de hoje. Então João envia 2 discípulos e aqueles 2 discípulos já se apaixonam por Jesus. Eles já ficam fissurados. Eles lembram até a hora que eles chegaram e a hora que eles saíram. E depois da resposta de João, eles não deram
Não tiveram dúvida, os dois já foram seguir Jesus. A Bíblia diz que foi Pedro, não é verdade. Os dois primeiros discípulos de Jesus foi André e João. Seguido de Pedro e Tiago. Pedro, irmão de André, e Tiago, irmão de João. Porque era o contrário. Depois se inverteu, mas a amizade de João era com André. E Pedro nunca foi de ter muita amizade com ninguém. Mas como eles eram pescadores, não só pescadores, os dois irmãos tinham uma empresa de barco. Tanto é que alguém diz assim, Jesus andou no barco de Pedro. O barco era alugado, porque o barco de Pedro tinha furado, não estava prestando, e ele tinha alugado, arrendado, porque os filhos de Zebedeu, que era João e André, eles tinham uma empresa. Mas ele não tinha muito tempo, alguém fala que eles largaram o pai, não é verdade, não foi assim de uma hora para outra. Porque foi muito tempo, eles tinham que trabalhar, eles já não pescavam mais, só arrendavam os barcos, porque um tinha que cuidar do pai e o outro cuidar das coisas de fora. E João começou a seguir João Batista, né? Depois é Jesus. E é João que leva André, que leva Tiago, e é André que leva Pedro a conhecer Jesus. Se bem que o encontro de Jesus com Pedro não foi bem assim, é um pouquinho diferente, né? Mas eles não esquecem daquele encontro. E eu pergunto, você aí do outro lado que está me ouvindo, você já teve um encontro com Jesus? Você já parou para conversar com Ele? A Bíblia a gente lê e os textos são fantásticos, mas a maioria é de difícil compreensão. Não adianta a gente tentar explicar o inexplicável. O texto diz isso, porque fiz a leitura, aí depois vou explicar, mas vou fazer o quê? Vou continuar lendo, né? Que diz isso e isso. Ele diz, olha, diz a João que os cegos enxergam, os mudos falam, os surdos ouvem, os lepros serão curados, os espíritos maus serão expulsos, e eu ano favorável aos pobres e a boa notícia. E feliz daqueles que não se escandaliza por minha causa. Jesus não gosta muito de escândalo, de pessoas escandalosas. Ele nunca gostou. Ele sempre foi calmo, tranquilo, mas ele acolhe a si mesmo, né? Não é porque a pessoa é escandalosa, não, Jesus não. Não, ele acolhe a si mesmo. Jesus acolhe todo mundo, ele vai te acolher do jeito que você está, se você se entregar a ele de verdade. Por isso eu comecei aqui com o canto de Maria. Eu era pequeno, nem me lembro, só lembro que à noite, aos pés da cama, juntava as mãozinhas e rezava apressado, mas rezava como alguém que ama. Nas Ave Maria que eu rezava, eu sempre engolia umas palavras, às vezes cansado, continuava dormindo, eu de rezar não tinha nem vontade. Aí, Jesus sempre foi tranquilidade. Ninguém apavora ele. Eu, para ser cristão nordestino, para ser cristão, para ser pacífico, é difícil. Porque nordestino é avexado por natureza. Mas Jesus dá um jeito. Ele diz, não, você não vai ficar do jeito que você está, porque eu não quero, eu quero você desse jeito. Mas é uma luta para a gente. Quem tem um temperamento igual ao de Paulo, quem tem um temperamento igual ao meu, é muito difícil você mudar. Mas a gente muda. Só que só muda se a gente quiser. Por que que a gente não pode cobrar muito das pessoas para quem a gente prega? Porque é difícil alguém que foi criado numa cultura igual eu fui criado, que acreditava em tudo que era porcaria. Meu pai e minha mãe eram separados, minha mãe casou de novo, mas acreditava em macumbeiro, acreditava em feiticeiro, acreditava em benzedor, acreditava em tudo que era porcaria. E eu já era batizado e eu nunca acreditei nisso.
Com 17 anos saí de casa, a partir daí é que eu não acreditei mesmo, nunca acreditei nessas patifarias. Mando fazer, pode fazer. Sou imune a veneno de cobra e manda, faz o feitiço que você quiser, faz o que você pensar, porque quem crê em Deus não teme essas coisas, esse lixo não existe. Mas quem foi criado no meio dessas coisas, é muito difícil você sair. É como que tentaram, batizaram a maioria, a força, os meus ancestrais que vieram da África. Traziam eles, batizavam sem perguntar se eles queriam ser batizados, mas à noite, na senzala, eles juntavam e batiam o pembe e cantavam os cantos deles e faziam, adoravam os orixás, o Xangô é muito, não dá para saber tanto, né? Eu sou tataraneto de escravo, bisneto de índio e neto de europeu. Mas eu não conheci meus avós homens, nem o meu avô materno e nem o paterno. Os dois morreram novo. A minha avó materna, que era filha de escravo, eu não sei como meu avô deixou rico, porque é uma coisa inexplicável. Que eles eram ricos, né? João Januário, não sei como foi que ele fez para deixar esse povo rico. Eu acho que ele deve ter nascido no tempo do ventre livre. Então, mas a minha mãe me levou na casa da minha avó uma vez. Eu devia ter uns 3 anos de idade. Mas eu não lembro da feição dela. Eu lembro dessa viagem, porque na volta nós passamos na casa de um tio, e lá tinha um primo que era da minha idade, tinha uns carneiros, e eu brinquei com ele. Lembro dessa casa, mas da minha avó eu não lembro. Agora, a minha avó materna, foi a minha mãe que me criou até meus 10 anos. Eu só fui morar com a minha mãe, quando a minha avó também foi, porque ela já estava velhinha. Mas a minha mãe era a minha avó, a minha avózinha, que Deus o tenha, né? Então eu não tive, mas como vocês veem, a minha ascendência não é fácil. Eu sou descendente de escravo, de índio e de europeu. Mas não conheci os meus avós. E o meu avô materno era primo da minha avó. Então o sobrenome era igual. E os dois eram filhos de índio. Não era neto, era filho. Eu sou bisneto de índio e tataraneto de escravo. Mas vamos voltar aqui o texto. Então João diz para eles, e eles vão na estrada falando, o que é que nós vamos falar para João? Ele não respondeu a pergunta. Aí quando chegaram, ele disse para João, olha, João diz, daí, o que é que ele falou? Só ele não falou nada. João diz, mas nada, nada. Ele falou isso, falou que os cegos vê, que os... Aí falou, quando eles terminaram de falar, João falou, então é ele mesmo. Aí quando João falou isso, eles já voltaram, já se juntaram a Jesus. E dali para frente não separaram mais. E para mais, Jesus morava em Nazaré, mas depois que ele começou o seu trabalho missionário, ele foi morar em Cafarnaum, onde morava Pedro. Ele ia, a princípio, alugar umas pecinhas da casa de Pedro. Mas Pedro, com todo o temperamento, com a sogra que morava com ele, com tudo isso, quando Jesus chegou, junto, ele já levou Nossa Senhora também, acabando morando na casa de Pedro, todo mundo. E depois que ele escolheu os apóstolos, todos eles passaram a morar na casa de Pedro. Veja só, que Pedro era rabugento, mas não era tão ruim assim, né? Todos moravam na casa de Pedro. Todos. E tinha 2 ou 3, uns 3 que eram casados. Nataniel e tinha filho. Nataniel e Tadeu tinha filhos. João era solteiro. André se casou depois. Eu não vou dizer isso, mas durante o tempo de evangelização não. Pedro era casado, mas não tinha filho. A esposa de Pedro se chamava Abigail. Portanto, se fala na sogra de Pedro, não fala na mulher. Mas a esposa de Pedro se chamava Abigail. Agora, o que foi feito dela depois que ele foi embora de Jerusalém, não sei se levou, mas ele não tinha filho, mas os outros tinham. E morava tudo na casa dele. E Jesus acolhia a todos. Mas Pedro não gostava. Ele aceitava, ele não gostava de Nossa Senhora e nem gostava de Maria Madalena. Porque apesar dele ser o apóstolo que Jesus confiou
a sua igreja, após o batismo do Espírito Santo, ele mudou, mas ele não aceitava a mulher tomando a frente das coisas. Ele não aceitava a mulher falando em público, porque naquela cultura e para eles, mulher ficava num canto, não se juntava com os homens. E aí Maria Madalena andava junto com eles e Nossa Senhora entrava na conversa e ele não gostava das duas. Mas após o Pentecostes, depois que Jesus já tinha ressuscitado, 50 dias depois, a partir daí Pedro também mudou. E o texto é esse. Então os discípulos, João e André, lembram o dia e a hora que eles foram encontrar com Jesus. E no outro dia já estava de volta e não se separaram mais. João era bem jovenzinho, André já era mais velho um pouco, né? Mas João era bem jovenzinho. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus é maravilhosa, ela é alimento. Ela é para nutrir as nossas necessidades, assim como nós precisamos de ingerir o pão. E veja como é que Jesus fica. Ele se faz pão e vinho. Por que pão e vinho? Porque naquela região era o alimento que o povo comia, pão e vinho. Né? E Jesus fica em quê? Se consagra no pão e no vinho. E manda fazer, a partir de hoje, fazer assim. Então, quando você vai na missa, creia que naquele momento, a hóstia, quando ela vai para o altar, ela é pura e simplesmente um pouco de trigo molhado com água e secada no sol. Mas após a consagração, ela é o corpo de Cristo. Quando você vai receber que diz corpo de Cristo, é um corpo vivo, não é um corpo morto. Ah, mas por que o padre não dá do vinho? Porque não é necessário. Por que o padre tem que tomar o vinho? Porque Jesus mandou fazer daquele jeito. Fazer isto em todas as vezes que fazer isso, fazer em memória de mim. Portanto, só quem celebra o santo sacrifício é um padre. O bispo celebra porque ele foi padre. Se ele não fosse, não celebrava. Nós já tivemos o Papa que não celebrava, nós já tivemos o bispo que não celebrava. Teve um tempo que os bispos não eram padre, era escolhido e não celebrava, né? Mas hoje celebra e o bispo celebra porque ele é padre. O Papa celebra porque é padre. Os cardeais, que também, tudo for padre, senão não podia celebrar. É reservado somente ao ministério do presbitério. A palavra certa é presbítero, né? Mas nós pegamos a herança aqui da Espanha, aprendemos a chamar padre, então é padre e acabou. É padre. Agora eu acho interessante que as pessoas chamam de pai, porque a palavra pai em espanhol é padre, é pai e madre. A mãe é madre, né? E chama o padre de pai e não respeita e nem obedece muitas das vezes, nem reza por ele. Antes fala mal, né? Então o texto de hoje ele é riquíssimo para enriquecer a nossa fé, mas o que mais eu quero aqui é levar essa palavra cristalizada para ela chegar até você e você sentir que você tem necessidade de um convívio com Jesus. Todos nós temos essa necessidade de um convívio com Jesus. Mas você é diferente dos outros? Não.